A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o evangelista Raimundo Alves e estou aqui para a nossa pré-aula da lição de adultos. Esse projeto da pré-aula é um projeto do Departamento Geral da Escola Bíblica Dominical, aqui do nosso campo AD-SETA Araguaína. E é um projeto que vem para ajudar, para auxiliar, reforçar o estudo e o aprendizado da lição da Escola Bíblica Dominical, ajudar você que atua aí nessa missão árdua, de estar levando a palavra de Deus nos estudos bíblicos domingo de manhã da nossa querida EBD. Neste trimestre, estamos estudando sobre a divindade de Jesus, tendo como base, como ótica principal, o Evangelho escrito por João. Então pegue seu material, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, pegue seu papel, sua caneta de anotação e vamos para a nossa pré-aula. Hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como tema a verdadeira adoração. A leitura bíblica da lição de hoje encontra-se em João, no capítulo 4, que vai aí do versículo 5 até o versículo 24. O propósito, o objetivo dessa aula é a gente estudar e também aprender que existe a forma certa, a forma correta de adorar a Deus. Deus não pode ser adorado de qualquer maneira. Um dos problemas que essa lição visa resolver são os entendimentos errados, até mesmo heresias, sobre várias formas criadas por vários tipos de igreja de adorar a Deus. Para isso, nós iremos estudar sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vamos aprender também como deve ser a verdadeira adoração e conhecer como é a adoração bíblica, Como que a adoração é vista, entendida de acordo com as Escrituras. E nós iremos iniciar pelo tópico 1, onde iremos meditar sobre o encontro em Samaria e duas preciosas lições. O objetivo desse tópico é a gente tirar lições dessa conversa, desse diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Para isso, o autor dividiu este primeiro tópico em 3 partes. Vamos começar então pela primeira. A necessidade de passar em Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar da tensão entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana. Na conversa, Jesus abordou sobre o local adequado para adorar a Deus, que seria em Samaria ou em Jerusalém, e assim ensinou 2 importantes lições. O Evangelho de João cita aí que Jesus sentiu a necessidade de passar por Samaria. Essa citação ela é interessante porque havia também outra rota, para sair da Judéia e ir para a Galiléia. Mas Jesus decidiu passar por Samaria, mesmo sabendo que havia ali problemas entre judeus e samaritanos. Para você entender melhor sobre esse problema, é importante você voltar um tempo na história, em torno de 722 a.C., e estudar ali sobre a levada, o cativeiro do Reino do Norte, quando o Império Assírio invadiu o Reino do Norte, as 10 tribos que formavam o Reino do Norte, levou cativo e trocou ali os moradores de Samaria. Aí você vai entender um pouco por que era problema passar por aquela região. E o assunto principal, já ali no início da conversa, foi sobre o local da adoração, Se seria em Samaria, se seria em Jerusalém. E Jesus já iniciou abordando ali para aquela mulher a forma correta de adorar a Deus. E nós iremos aprender também no decorrer dessa lição, Porque quando o reino foi dividido, em Reino do Sul e Reino do Norte, foi realizado também uma divisão também na adoração, Jeroboão organizou uma forma de cultuar a Deus ali na região do Reinado do Norte para que o povo não descesse para Jerusalém. Por isso que havia essas discussões, haviam esses problemas, haviam esse tipo de discórdia até mesmo na área religiosa. A necessidade do ser humano.
Na conversa, Jesus pediu água, mas também ofereceu um tipo de água capaz de transformar a sua existência. Aqui temos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então, das duas lições que o autor falou, que a gente vai tirar desse episódio, aqui ele apresenta a primeira, né? Jesus ofereceu água da vida, uma água que gera vida. E isso está falando justamente da posição espiritual, da necessidade espiritual do ser humano. Todo ser humano necessita de Deus, né? Todo ser humano necessita dessa água da vida, que é Cristo que dá, que Ele é a água. Então está aí a primeira lição. E o autor reforça aí dizendo que é por isso mesmo que temos que aproveitar as oportunidades, falar de Deus, oferecer Jesus, que é essa água. Vamos para a terceira parte. O lugar de adoração a Deus. A mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus ou dos samaritanos. Aqui temos a segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um local específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então a mulher perguntou para Jesus onde era o local ideal, onde era o local correto de adorar a Deus. E Jesus arremata-lhe dizendo que o importante não é o local, o importante é a posição do adorador, né? É a situação do adorador. E o autor fala que aqui está a segunda lição importante dessa conversa, desse diálogo, né? A adoração a Deus não está limitada a um local. E é muito importante isso, porque tem gente que acredita ainda, né? Que para adorar a Deus ele tem que ir no culto, ele tem que ir no templo adorar a Deus. Mas o autor fala aqui, que Jesus disse, que a adoração ela é interior, autêntica e verdadeira. Ou seja, em espírito e em verdade, e pode ser em qualquer lugar. Vamos assim concluir aqui o primeiro tópico. Nós iniciamos esse tópico analisando a conversa de Jesus com a mulher samaritana e ali Jesus passou duas informações importantes. Primeira, que a adoração é uma necessidade humana e segundo, que a adoração a Deus não está limitada a um local específico, né? Mas está relacionada com a condição espiritual de cada adorador. Agora nós iremos estudar o segundo tópico da lição de hoje, né? Que vai abordar sobre os ensinos de Jesus sobre a verdadeira adoração. Para entender melhor, o autor dividiu esse tópico em apenas duas partes, tá? Nós iremos estudar elas agora. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico. E a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Então Jesus ensina ali que a adoração a Deus agora é diferente daquele ritualismo que eles faziam. Que uns defendiam que era em Jerusalém, outros defendiam que era no Monte Gerizim, e ficava essa disputa, a briga pelo local. Um pouco parecido hoje com pessoas que brigam por causa de ministério e placa de igreja, não é? Mas Jesus deixa claro que a adoração, né, não está limitada a uma região, não está limitada a um ambiente físico, a um espaço específico. A presença de Deus não está limitada unicamente ao Templo de Jerusalém. Não, agora a presença de Deus está presente na adoração, né, que é feita a Ele. Vamos ver a segunda parte. Jesus e a verdadeira adoração. A mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração.
O Senhor Jesus é a base para essa adoração genuína. Por exemplo, a sua morte e ressurreição, que é fundamental para a adoração a Deus dos cristãos. Sempre que participamos da ceia do Senhor, esta memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Então, o autor aborda aqui, nesse segundo tópico, que a adoração a Deus passa por Jesus. Jesus faz parte, Jesus complementa, é a base da adoração do cristão a Deus. E ele usa como prova aí a morte e a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, não seria o nosso sacrifício, né? Se ele não tivesse ressuscitado, não seria o nosso Deus. Quando nós, por exemplo, celebramos, participamos da ceia do Senhor, nós relembramos da sua morte, né? Relembramos da sua ressurreição, independente do lugar aonde nós estamos, né? Independente de onde se localiza a nossa igreja, nós adoramos a Deus e nós sentimos a presença de Deus. Vamos então concluir aqui o raciocínio desse segundo tópico, né? Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração. Primeiro, que a adoração a Deus é espiritual e sincera, ou seja, em espírito e em verdade. E ele ensinou também que a adoração a Deus passa por ele, né? Principalmente pela sua morte e ressurreição. Sempre que celebramos a ceia, nos lembramos disso em qualquer lugar e ali estamos adorando a Deus. Chegamos agora no terceiro tópico da lição e estudaremos sobre o tema a adoração bíblica. Para a gente entender melhor, o autor dividiu em 4 subtópicos, né? Então aqui vai pegar mais um pouco de tempo, viu? Vamos começar pelo primeiro. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, adoração transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito. Na língua grega, refere-se à submissão de quem serve outrem e adorar, ou o ato de adoração. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, para adorar a Deus significa reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele é e que ele faz. Então o autor trouxe aqui 3 visões, 3 entendimentos para nos facilitar entender o que é a palavra adoração. Ele apresenta aí na lição uma abordagem na linguagem hebraica, também na linguagem grega, né, que é a escrita do Novo Testamento, e traz também o significado de adoração em português, que é a nossa língua, né, da qual a Bíblia foi traduzida. E em todas essas 3 línguas aí que o autor abordou, adorar quer dizer respeitar, se curvar diante de uma pessoa, se humilhar diante de algo, né? Expressar devoção, expressar louvor. Então todas essas palavras apresentadas por ele aí já nos dá um norte do que é adorar, né? Então a intenção desse primeiro subtópico aí é trazer o significado das palavras para nos ajudar a entender o que realmente significa, né, essa palavra adoração. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito da palavra adorar no Novo Testamento remete à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou se prostrar com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Isso ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daqueles que estamos dispostos a servir plenamente. Então aqui nós temos o primeiro entendimento, né, da atitude da adoração. A adoração é um ato de rendição, né? É um ato de humilhação, é um ato de humildade. Como o autor aborda aqui, ele traz aqui o exemplo de alguém que se ajoelha, se prostra diante de Deus. Aí essa é uma forma de adorar a Deus, né? Você se humilha e ao mesmo tempo você exalta Deus a quem você está adorando. Vamos para o próximo tópico. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração.
o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então aqui o autor traz mais um entendimento de como que é a adoração, como que nós podemos adorar a Deus. E aqui ele fala que é sobre o nosso serviço, né? Quando você olha no Antigo Testamento, por exemplo, o trabalho dos judeus com o tabernáculo e depois também com o templo, você percebe que ali era uma forma de adorar a Deus, né? O serviço, o envolver na obra, o fazer a obra também é adorar a Deus. E é importante ressaltar aqui que isso não está preso unicamente ao templo, né? Jesus expandiu aí a forma de trabalhar para Deus de várias formas. Mas o nosso serviço, nós cumprir com o propósito que Ele tem espiritual para a nossa vida, é também adorar a Deus. Vamos continuar. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, como é lembrado no Salmo 42. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências das pessoas. A verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, adorar a Deus também é ter uma experiência interior, né? Ou seja, deixar o Espírito Santo habitar e esse Espírito levar o nosso corpo, levar o nosso interior a adorar a Deus. Isso faz parte da crença, faz parte da experiência com Deus, faz parte da vida de consagração da pessoa com Deus. Então, adorar envolve o corpo, mas também envolve principalmente a alma, né? O interior, a mudança do caráter e o desejo de estar em adoração a Deus. Vamos então concluir aqui, fechar o raciocínio do terceiro tópico. Aqui no terceiro tópico nós aprendemos o que a Bíblia fala sobre adoração a Deus. Adorar a Deus é um ato de rendição a Deus, também é um ato de serviço a Deus e é um ato interior, é uma experiência interior para com Deus. Já estudamos o primeiro, segundo e terceiro tópico e agora nós iremos para a conclusão, né? Vamos ver o que o autor abordou aqui na conclusão dessa preciosa lição. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. E é verdade, todos esses argumentos que nós vimos aí, foi usado a história, né, da conversa, do diálogo ali de Jesus com a mulher samaritana, mas todos esses argumentos fazem parte da fundamentação da doutrina da adoração, da qual nós vivemos, da qual nós colocamos em prática. Aprendemos duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade de Deus, e a segunda é que a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior e que resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então o autor fecha aqui a conclusão falando dessas duas preciosas lições e você precisa reforçar elas no fim da sua aula para que fique memorizado pelos irmãos, né? Primeira lição, todo ser humano precisa, ele tem a necessidade, né, de adorar a Deus, né? Segunda lição, essa adoração ela é genuína, ela tem que ser sincera, ela tem que ser do interior, não deve ser algo fantasioso, né? Apenas de forma exterior, mas é algo interior, em espírito e em verdade. Reforce aí no final da sua conclusão sobre essas duas lições preciosas que Jesus nos passou nessa conversa entre ele e a mulher samaritana. Como dica pedagógica, eu quero trazer para você a sugestão de você usar fotos, imagens, até mesmo impressão ou vídeos, né, de alguns tipos de cultos diferentes em que ocorre momento de adoração. Aí você apresenta esses vídeos ou essas imagens aos irmãos que estão ali e pergunte para eles qual daquelas formas ali é a melhor forma de adorar a Deus, né? Gere aí esse debate,
mas conclua mostrando de acordo com as Escrituras, né? E para adorar a Deus precisa de uma entrega interior e não está limitado a um local físico. O certo é que ao concluir essa lição, ao concluir essa aula, os seus alunos deverão ter aprendido algumas coisas, né? Dentre elas, que Deus não é adorado de qualquer forma, né? Deve ter aprendido também que a adoração a Deus não está limitada a um local específico, a um monte ou a um templo, né? E aprender também que a adoração a Deus é algo sincero, é do interior, é praticado em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração que Deus recebe é uma adoração com entrega e com sinceridade. E eu quero agora aqui agradecer a sua audiência de ter ficado com a gente até agora, nessa pré-aula da lição de adultos, pedindo sempre que Deus abençoe a sua ministração das lições da Escola Bíblica Dominical, pedindo que o Espírito Santo te guie e te ilumine em cada ministração. Se Deus permitir, na próxima lição estaremos aqui para mais uma pré-aula da lição de adultos.